Fala Roy Hunter, esse aqui é um episódio, edição especial do Roy na Prática, onde a gente reuniu alguns sócios da V4 para conversar com empresários e empreendedores que passam por desafios reais, pessoas comuns como empresários que vocês conhecem, que estão presentes no nosso meio e que venceram desafios para ter mais resultado. A gente trouxe alguns sócios da V4 para conversar com eles, entender um pouco mais da realidade, quase como uma consultoria ao vivo, e nisso a gente trouxe vários insights, tanto em relação ao marketing quanto em relação às decisões de negócio. E se você tem interesse, por exemplo, de ser um desses empresários, dá um feedback aqui embaixo, me diz se faz sentido pra você e acompanha o episódio que tá muito legal. Fala aí, turma do Roy Hunters, como é que você tá? Matheus Cruz aqui na área e hoje você vai passar por uma virada de chave na sua vida. Você que acompanha o Roy Hunters, você não tá ligado no que nós vamos falar aqui hoje. Hoje você vai descobrir como que tem empresário usando o processo de vendas através da internet pra ter mais ROAS que o Tigrinho. Sejam muito bem-vindos, hoje estou aqui com dois craques que você vai conhecer agora. Vou deixar ele se apresentar, mas hoje já pode seguir aí Matheus Cruz 1 no Instagram. E estamos aqui hoje com duas pessoas que eu quero apresentar para vocês nesse momento, que vão fazer parte desse podcast comigo. Então, do meu lado direito, Junior Clô, nosso franqueado. Conta pra gente seu arroba. O que você veio fazer aqui hoje, meu querido? Fala, turma. Meu nome é Junior Clô, @junior.clô, K-L-O-H, para quem eu sei que vai surgir essa dúvida. Meu nome é Júnior, então, sou sócio franqueado da V4 Company desde 2021, Equity Partner também do grupo V4 Company, também agora diretor regional, no qual a gente gerencia quase 5 milhões por mês, 18 unidades franqueadas em Santa Catarina, mais 400 pessoas, 700 clientes, todos eles tendo cada vez mais resultado através da internet. E um deles aqui é o Gilberto, que vai ser um prazer hoje poder fazer esse bate-papo aqui para conseguir também entender como que ele conseguiu chegar no resultado que chegou. Bom demais. Do meu lado esquerdo eu quero apresentar para vocês uma máquina de gerar arroz. Quem que é você, meu querido? Conta para nossa audiência. Maravilha, meu nome é Gilberto Lemes, eu sou CEO da Pimenta Estética, que hoje é o maior ecossistema do segmento de estética do Brasil. Nós começamos então com a V4 Company nessa parceria no ano de 2021 e nós viemos crescendo, alavancando. Eu acho que o nosso objetivo aqui é transmitir para o empresário, né, que está tendo dor, dificuldade em gerar demanda, em gerar lead, em conseguir ter resultado, algumas ideias, uns insights, algumas estratégias que de repente amanhã ele pode pegar e aplicar e ter resultado, né, cara? É isso aí, muito bom. Legal estar com vocês aqui, então, se você, inclusive, já quero te desafiar agora, faz uma coisa, você que está vendo esse aqui, já compartilha nos seus stories agora, deixa um comentário aqui no seu story, marcando a gente, falando qual que é hoje o seu maior desafio para ter ROAS, porque hoje você vai aprender como que você faz ROAS 20 no teu negócio, beleza? Ô, Matheus, e só para contribuir aqui, se tu for da área de estética, então, eu não perderia por nada. Eu mandava para mais 20 pessoas para ouvir, porque o que esse cara fez aqui, o que vocês vão aprender com esse podcast, é uma coisa absurda, tá bom? Então, bora lá, Matheus. Muito bom, muito bom. Turma, o negócio é o seguinte, eu quero que você, nesse momento, pense e reflita. Qual que é o seu maior desafio hoje para ter retorno sobre investimento? Então vamos lá, Roy Hunters. A gente fala aqui, quando fala de retornar o investimento que você está fazendo, você concorda comigo que não é só sobre investir. Você concorda comigo que é sobre ter um processo de vendas através da internet que gera, por consequência, esse ROI. Então a primeira pergunta que eu quero fazer para o Gilberto aqui é a nossa clássica. Gilberto, conta para nós, qual foi o maior retorno sobre investimento que você fez na sua vida? Já teve gente que falou que foi casamento, já fez outro que falou que foi vender empresa. Qual que foi o seu, querido? Conta para nós. Se a gente for pensar em ROI, na simbologia do termo, né, da abreviação, ele é um retorno sobre o investimento. Então o maior investimento que eu fiz na minha vida, cara, e eu não vou só aqui ser repetitivo com outros convidados que falaram a mesma coisa, mas foi o meu casamento. Porque transformou a realidade da minha vida, a dinâmica da minha vida. Um beijo, viu, Sara? Te amo muito. Que isso, hein? Salve de palmas pra Sara, então. Então, vocês acabaram de ver aqui que muitas vezes a gente fica pensando, né? Pô, é sobre vender empresa, é sobre comprar uma empresa, né, Clô? É sobre investir numa franquia. Mas no final do dia, turma, olha que interessante, foi casamento. E aí eu quero pegar esse gancho e já te conectar na próxima pergunta aqui, que é a seguinte. Essa aqui é forte, tá? Eu fosse você que tava aí, preparava o coração. Mas o episódio inteiro vai ser forte. Olha aí, então, pega a visão. Cara, a gente sabe que em momentos de desafio,
principalmente quando você vai para um desafio novo, existem uma série de variáveis que não estão no seu controle. Como é que foi, cara, para você assumir, Gilberto, a direção da empresa e liderar o processo de transformação do momento A que eles estavam, que talvez seja o momento de quem está aí agora, talvez não ter um processo de vendas, talvez investir, aumentar o investimento e não ter o retorno que imaginava. Como é que foi esse processo de, cara, eu tô com vários desafios, o que fazer primeiro? Como é que foi a sua cabeça naquele primeiro momento para liderar essa transformação e chegar nesse rosto que vocês tiveram aí? Cara, no primeiro momento ali, quando eu assumi a empresa, no mês de abril de 2021, teve um momento muito conturbado ali. Essa empresa Pimenta Estética, a minha empresa hoje, ela é uma empresa familiar. Foi minha mãe que fundou essa empresa, lá no ano de 2012. Só que, por situações relacionadas à pandemia e tudo mais, nós tivemos alguns problemas. Eu já tinha outra empresa antes, que eu tocava, que era um negócio mais voltado para engenharia. E aí, naquele momento, cara, era mais uma questão de sobrevivência mesmo. Então, era assim, nós perdemos uma pessoa muito importante na nossa família. E aí minha mãe teve que se afastar do negócio. Eu fiquei ali um mês tocando, deixei o negócio sobrevivendo. Só que aconteceu uma situação que para mim foi surreal. No último dia do mês, nós precisávamos vender em abril R$100 mil. Uau. Quando eu peguei a empresa no dia 20, tinha R$25 mil vendido. Eu juntei os 2, 3 vendedores que tinha na época, nós sentamos e eu falei, nós vamos fazer, eu não sei como. E fomos descobrir como é que ia fazer esse faturamento, uns chorando num canto, outros no outro, porque a gente tinha acabado de perder uma pessoa muito importante. Só que no último dia, faltava R$9 mil pra gente bater a meta de R$100 mil em venda. E aí, deu 18 horas, uns foram embora e ficou eu e uma vendedora. E ela falou assim pra mim, eu vou ficar aqui até 11h59. Se não bater, deu meia-noite, deu dia 1º de novo, amanhã é outro mês, tá tudo certo, mas até 11h59 eu acredito. 8 horas da noite eu com um telefonezinho na mão aqui, ó, prospectando lead, mandando essas mensagens para conseguir encontrar esse faturamento de 9 mil que faltava. Apareceu uma cliente falando em espanhol. Ela estava lá em Brasília, a nossa sede fica em Brasília até hoje. Ela estava lá em Brasília, ela veio para um evento. Ela é desses países aí da América Latina ali e tal, que conversa em espanhol. Nem eu, nem a vendedora, a gente não fala espanhol, nós fomos colocando no Google Tradutor ali. O nosso estoque tinha 3 equipamentos, 3 máquinas, o que ela precisava estava no estoque. E ela ia levar no dia seguinte, porque ela ia voltar. Ela fez o Pix na hora, bateu o número, R$100 mil. Nossa. Deixou de ser nesse momento de sobrevivência e passou a ser adrenalina pura, vontade, eu tomei gosto. E eu falei, eu quero crescer esse negócio, eu vou crescer esse negócio a partir de agora. Que ano foi isso? 2021, então, mês de abril. Olha só, a primeira lição aqui que a gente tá aqui, e o Clô também que vive, né, essa vivência de fazer o que precisa ser feito até o último minuto. Na V4 você vai ver nossos posts, nossos stories aí, tudo nossas comunicações, você vai ver que a turma, Gilberto, vive muito isso, que é assim, cara, a gente tem os nossos atitudes e comportamentos, e nós temos que é o que a gente espera que os investidores, os colaboradores façam, e a gente tem os nossos motivos para ação. Um dos atitudes e comportamentos, Gilberto, que a gente tem ali é o whatever it takes. Cara, faça o que precisa ser feito a qualquer custo. E aí tá o primeiro exemplo. Exato. Quantas vezes, aí eu agora quero que me complemente, quantas vezes, Gilberto, tem muito empresário que ele não já começa que não tem metas, já estão na frente que vocês tinham meta. Quando tem 18 horas, vai embora, não faz o que precisa ser feito, e aí vai acumulando, não acompanha. Então, se você pudesse dar uma dica, e eu já passo a palavra para o Clô, qual que é a mentalidade, o conselho pro cara? É mentalidade? Onde é que você construiu isso, essa coisa de, putz, vou fazer? De onde é que veio isso? Era a conta batendo, precisava entregar mesmo? Cara, é a conta batendo, mas no final das contas é aquela credibilidade que a gente tem com nós mesmos, sabe? Eu tenho uma coisa comigo desde criança, e foi meu avô que me ensinou isso. Se você falou que vai fazer, faça. Olha só. Então, assim, eu falo para mim mesmo, a nossa empresa, no ano que vem, ela vai para 100 milhões de faturamento. No ano passado, no começo do ano passado, eu falei que nós iríamos faturar mais de 30 milhões e faturamos.
Só que no meio do processo, por ser difícil, por ser desafiador, em muitos momentos a gente não encontra caminho, não enxerga direito como que vai ser feito, alguns desanimam. Mas não desanima não é porque o desafio é grande, é porque eles já deixaram de acreditar em si mesmos. Exatamente. Já foram tantas vezes que eles falaram, eu vou fazer tal coisa e não fizeram. Então acho que o primeiro ponto é credibilidade. Botar uma meta e se comprometer consigo. E se comprometer. O segundo ponto é o inconformismo, cara. Exato. Tem que gerar incômodo não bater o resultado que foi proposto, sabe? Tem que dentro de si se incomodar de verdade, genuinamente. Pô, não tá legal. Se eu falei que vou vender, ou me organizei o meu negócio, a minha equipe, para atingir aquele resultado, um exemplo, 10 mil reais em venda por dia, beleza? E esses 10 mil não foi atingido na segunda-feira, não foi atingido na terça-feira, pô, tem alguma coisa errada. Na quarta é 30. Na quarta é 30, e aí as pessoas param aí, pô, coloquei 10 mil, segunda já não foi, vou mexer nessa meta, A cabeça, vou esperar agora 7, 6 Parece mil. que o cérebro sempre vai puxar pro problema. Isso. E o que é importante que você falou, que desde quando você começou, você estava criando ali também uma cultura na empresa, né? Sim. E a gente está em uma era em que a gente acredita que vai vir uma bala de prata de IA que vai resolver o meu negócio, eu vou poder trabalhar menos, eu vou poder trabalhar 4 horas por dia, mas não. A vontade de ganhar, e eu até postei isso ontem nas minhas stories, a história ela é contada por aqueles que vencem. E vence aquele que tem mais vontade de ganhar. Então, o que você traz nesse ponto, por mais que a gente também vá falar hoje aqui sobre indicador, sobre tráfego pago, sobre os canais de aquisição, conversão, engajamento e retenção, mas a cultura de uma empresa é o que dita se ela vai dar certo ou não. Tanto que nós também aqui como V4 agora acabamos de mudar, de evoluir, de aprimorar ela para os nossos próximos passos. E isso também, o Denner trouxe que a Blockbuster, a cultura dela estava dando muito certo até determinado momento. Eles não mudaram a cultura para um novo momento. E deu no que deu, né? Assim como o Kodak, enfim, outras grandes big techs. Mas o que eu quero trazer acho que é um dos grandes pontos, talvez, já de aprendizado aqui, que é a cultura da empresa e que é a mesma que agora você está também projetando para os próximos passos. Então, vamos colocar aí na papel e caneta forecasting, BP de receita, mas também um dos pontos principais que faz uma empresa vencer é a cultura e tem... De acordo com a visão do founder, é muito importante para isso, né? Então, acho que esse já é uma baita extração que você também, você empresário, tem que olhar para a tua empresa hoje e qual que é a cultura da tua empresa. A galera está comprometida em trazer resultado até o final, mas será que o problema é as pessoas da tua empresa ou é você? Ou você está sendo transparente, você está deixando claro qual que é a meta, qual que é o resultado que você quer alcançar, qual que é o passo, qual que é a meta, as pequenas vitórias que cada um tem que trazer no dia a dia para alcançar o todo, né? Então, acho que esse é um primeiro aprendizado já que a gente consegue tirar aqui de você também, Gilberto, olhando para o teu case. Né? Não, total. Agora eu tive um insight aqui, uma ideia. E aí eu quero compartilhar isso com o pessoal aqui mais pertinho nessa câmera. O que acontece? Até o Rodrigo, assistam o episódio dele aqui no Roy Hunters também, o Rodrigo Saviolo, ele me ensinou muito sobre liderança. Ele é o CEO da X-Prime, essa franqueadora de rede de academia e tudo mais. E ele me falou uma coisa que eu guardei para mim logo no começo e eu entendi que a liderança que molda a cultura da empresa, molda a cultura do negócio, ela precisa ser uma liderança forte, só que carregada pelo exemplo. Não adianta, irmão, irmã, você falar para os seus colaboradores chegar na empresa às 8h30, às 8 horas, estarem trabalhando com energia, com entusiasmo, já terem feito a reunião de alinhamento, sendo que tu chega na empresa 10h30 com cara de sono, com cara de cansada. Não vai para frente. Eles não vão te copiar. Se você quer que eles estejam entusiasmados, fechando o negócio, aumentando a receita, você precisa ser a pessoa que carrega isso dentro de si primeiro, em primeiro lugar. Porque, no final das contas, a equipe ela é reflexo do líder. O grande questionamento e provocação, como tem sido a liderança do seu negócio hoje?
Muito bom. Eu quero falar um negócio para você que está nos olhando aqui agora. Já tem 3 pontos que a gente anotou que os meninos falaram. A primeira coisa que o Gilberto trouxe para nós, olhando naquela câmera, e acho que para mim um dos maiores aprendizados que ele falou aqui. O cara, você às vezes está cobrando, e o Clô complementou muito bem, você está cobrando o seu cara, muitas vezes, mas não tem um objetivo. Então a primeira coisa é esclarecer uma meta. Primeiro aprendizado. Para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Então eu te pergunto, qual que é a sua meta hoje? O primeiro aprendizado é esse. Qual que é o fim? Então vamos lá, você está no ponto A hoje, você quer chegar no ponto B, tem que ter um fim. Pô, mas esse fim se eu não bater? Recalcula a rota, o Waze, vai para cima, então é o maior investimento aqui, vamos cortar ali, então a primeira coisa é um fim. A segunda coisa que a turma trouxe aqui, que eu acho que é o principal aprendizado para você, não adianta ter só colocar uma meta e não revisar todo dia. Tem que ter um papo alinhamento diário, blá, blá, blá. Terceiro ponto, aí o Clô matou a charada aqui, cultura. E aí cultura, tem um cara que veio aqui um tempo atrás, ele estava até no evento com a gente, Gilberto, o Clô conhece ele. Ele é quase do tamanho do Close, um bração assim. Eu falo assim, que a nossa audiência vai conhecer, eu vou falar mais baixinho. Ele fala bem assim, ó. Cara, tu tem que investir, cara, tu tem que ter dívida, cara. Já não contrataram quem que eu tô falando, né? O Lázaro, turma, esse tempo ele tava aqui, ele falou assim, cara, cultura, essa frase que define cultura, eu adoro essa frase dele, que ele fala assim, ó. Cultura nada mais é, Gilberto, do que 3 coisas. Gente no lugar certo, rotina produtiva e processo eficiente. E eu volto a pergunta para você que está nos ouvindo agora. Quando você, chefe, liderança, sai da mesa, o que a sua turma fala? Quando você está lá, tá na mesa, tá no legal, quando você levanta, o que a turma fala? A sua reunião lá diária, que era para ser papum, pegar o maior desafio e já vai para cima. Seja no marketing, nas vendas, na aquisição, seja onde for. Retenção. Nesse momento, quando você sai, primeira coisa, o que a turma fala? Segunda coisa, rotina produtiva. Uma reunião que era para durar 15 minutos de alinhamento, papum, descobre o desafio, já vai para cima. Quanto tempo e quais são os to-dos que essa turma está saindo dessa reunião? Processo eficiente, rotina produtiva, gente no lugar certo, processo eficiente, rotina produtiva. Suas rotinas diárias. Há quanto tempo que você não treina o teu time? Eu vejo muito gestor, muitas vezes, Gilberto, cobrando os caras de fazer, mas não deu nenhum como. E ainda para fechar, o cara, você matou a charada. A tropa, ela é o espelho do guia. Já dizia o Vicente, que é um dos nossos gerentes aqui de aquisição. Muitas vezes o cara não está sendo o espelho para a tropa. O que me leva justamente à próxima pergunta, cara, que é, você trouxe o contexto ali de como é que foi esse movimento para você, mas quais foram os primeiros desafios? Porque quando a gente fala de escalar, quando você tem verba, quando você tem caixa é uma coisa, mas naquele momento que você estava, do desafio que vocês estavam, putz, baita história, vencemos, batemos a meta no... Que mês que foi daquele de 2021? Abril de 2021. Quem nunca esquece, né? Não tem como esquecer, velho. Mas e aí, 1 de maio de 21, qual foi os primeiros desafios que você enfrentou para poder fazer essa escala? Primeiro, entender como que funciona uma estrutura comercial, porque eu não tenho esse background, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho 25 anos de idade, eu tive uma empresa antes da Pimenta que deu certo. E depois eu decidi fechar essa empresa, só que desde pequeno, desde criança, eu fui comerciante de vender produto, de comprar produto, de fazer negócio. Então, a única coisa que eu sabia vender e sempre soube e fui me moldando nisso é venda. Só que quando a gente vai para uma estrutura de inside sales, de venda pela internet, aí eu vou falar alguns termos aqui, CRM, SDR, BDR, Hunter, Closer, Call, eu não sabia o que era isso. Não sei nada o que é isso. Não, você sabe. Não, o cara que tá nos ouvindo agora, meu Deus. Ele deve estar pensando, o que é forecast, gente? Então, minha avó fala assim, é de comer ou passar nos cabelos? Então no começo eu precisei estudar. E aí olha que interessante, lá em 2021, até antes de contratar a V4, o que eu fui recorrer? A internet. Vou pesquisar, vou estudar, vou entender como que eu preciso vender mais. E coloquei lá no Google, como vender mais. Pensa com como. Primeira coisa que eu fiz, como vender mais. O que apareceu? Essa logo que está aqui, ó, na nossa frente, Roy Hunters. Vários episódios dizendo como que a gente poderia então criar táticas de venda, criar estratégia de venda. Eu fui absorver conhecimento. Eu posso dizer que eu fiz uma imersão pela internet para aprender como que minimamente funciona uma estrutura de venda interna, que foi onde eu foquei. E aí então agora eu passo para os primeiros passos, para os primeiros movimentos, que é de construir essa estrutura que eu entendi que existe, que pode dar certo, e aí eu vou validar algumas hipóteses. Legal.
Então, você diria que o primeiro desafio, então, no final do dia, passa por entender... Existe uma parada bem legal que você falou, que eu acho que muito empresário, Claude, aí, tu que está na ponta da cooperação também, vai conseguir complementar legal. A gente fala muito aqui, turma, dos níveis de consciência. Então, são 5 níveis de consciência hoje que você tem que saber. O primeiro deles é inconsciente do problema. Eugênio Schwartz, ele fala sobre isso. Então, tem coisas que o Gilberto acabou de falar que você não sabe que não sabe. Então, você tem que sempre... Primeira coisa que ele falou aqui, está sempre provocando... O que são as coisas que eu não sei que eu não sei? Que pergunta que eu faço para isso, Cruz? Começa com botar o problema em foco. Como vender? Meu problema é vender. Como vender mais? Então, quando você não sabe que tem um problema, próximo nível de consciência, sei que tem um problema. Depois existe solução para esse problema, depois existe produto para resolver esse problema e, por último, existe vendedores que estão dispostos a vender. Então, você diria que um dos primeiros desafios que você teve, Gilberto, no final do dia, então, foi entender um como. Depois de entender o como, Entender o como que dava pra... Primeiro entender que dava pra fazer. E depois eu fui então entender como é que eu poderia fazer aquilo. E aí eu comecei a me movimentar. Então, por exemplo, eu não tinha uma geração de demanda interessada em comprar o meu produto, em comprar os equipamentos de estética que fosse previsível. Nós tínhamos na época, quando eu comecei, um telefone. Naquele telefone tinha 12 grupos de WhatsApp da região. E que lá tinha várias esteticistas, era onde nós fazíamos lá os nossos 80, 100 mil reais em venda todo mês. Um detalhe sobre o nosso negócio é que a recorrência é um grande desafio, né? A pessoa compra, a esteticista, quando ela vai investir em uma tecnologia, ela compra, por exemplo, uma radiofrequência para gordura localizada, flacidez, celulite. Ela vai comprar hoje, só que o equipamento ele vai durar 3, 4, 5, às vezes até 10 anos. Quando ela vai comprar de novo de mim, sabe? Um desafio é recorrência. Então, é todo mês começando zerado e buscando novos clientes. Eu entendi rápido. Nós precisamos criar uma máquina de geração de demanda de leads. E aí eu fui pesquisar. Nós vamos ter, então, 2 pontos de partida. Seria o quê? O primeiro, uma prospecção ativa. E o segundo, um tráfego pago que vai acelerar o negócio. Para a gente conseguir gerar com a prospecção ativa, vai precisar de braço. E com o processo de geração de demanda e braço e gente executando, nós vamos conseguir gerar pessoas interessadas em comprar o nosso produto. E o segundo seria o tráfego pago. Só que o tráfego pago precisa de grana, né? E na época não tinha grana. Então vamos começar pelo menos validar a hipótese. Vamos colocar 500 reais em mídia no mês? Botar o pezinho na água ali. Botar o pezinho na água, sentir tá frio, tá quente, como é que tá? Como é que funciona, né? E aí então eu contratei um cara, sabe aquelas indicações maravilhosas? Não, meu primo sabe mexer com esses negócios de marketing. Ele domina, ele conhece do assunto e tal e tudo. Já investiu 7 milhões. Eu preciso terminar a história. Então, mas assim, no final das contas deu tudo errado mesmo. Mas eu consegui entender que ele trouxe algumas pessoas misturadas. Assim, eu costumo dizer o seguinte: na geração de demanda pelo tráfego pago, vem o joio e vem o trigo. Não está só na mão do marketing, né? Tem que ter uma equipe qualificando essa demanda. No caso desse cara que eu contratei, vinha mais joio do que trigo. Vinha muita gente com pouco nível de consciência, com pouco interesse, e uma ou outra interessada de fato em comprar. E aí assim, até que saiu algumas vendas, tá? Funcionou. E aí foi onde que eu ativei dentro do meu cérebro a ideia de que era possível. Só que precisava ser feito por alguém que é especialista. E eu fui procurar na internet, então fui pesquisar uma empresa séria que saiba fazer um trabalho bem feito na geração de demanda através do tráfego pago. E na época encontrei uma landing page da V4, fiz meu cadastro, recebi a ligação e aí toquei para frente. No primeiro mês, isso daí a gente está em abril, fizemos 100 mil, em maio de 2021 repetimos 100 mil reais com a geração de demanda na prospecção ativa, tão somente prospecção ativa, é o que a gente já estava acostumado a fazer. Só que em maio nós contratamos a V4 e começamos a implementação. E aí, ao invés de colocar 500 reais, a pessoa que cuidava da nossa conta na época nos desafiou, falou: cara, coloca 2 mil. Teu produto é bom, o ticket é alto, você tem uma equipe de vendas especializada hoje. Tinha 2 vendedores na época
muito bons. Coloca 2.000, coloquei. Assim, mais numa questão do seguinte, eu posso perder esse dinheiro inteiro. Você começou falando no episódio sobre o tigrinho. É meio que o tigrinho. Eu falei, velho, eu vou colocar esses R$2.000 aqui, mas com a certeza de que eu posso perder esse dinheiro. Mas com a esperança de que ele vai retornar e retornar muito mais. Resumindo a história, em junho nós colocamos R$2.000 de investimento, o faturamento saltou de 100 mil para R$275 mil. Praticamente triplicamos o nosso resultado de um mês para o outro. Então, assim, depois que eu entendi e venci esse desafio de montar a estrutura mais inicial, entender que existe uma engrenagem de geração de demanda agora com a V4, que é uma empresa séria, sabe, capacitada para fazer o serviço, eu entendi um pouco mais sobre uma estruturação comercial. Nada complexo, gente. Eu estou falando aqui de um WhatsApp, sabe? Um vendedor bem treinado, que gosta de vender, que é entusiasmado com venda, sabe? Que gosta de conversar com o cliente. Esse lead, ele chegando para esse vendedor através de um sisteminha simples. É que a gente fala palavras às vezes muito complexas e parece que é coisa de outro mundo, mas não é. Um CRM, ou que seja uma planilha no começo para acompanhar esse... Faz o no caminho depois. Pô. Então assim, aí essas estruturas complexas, elas vêm depois. A gente está faturando 2, 3 milhões no mês, mas no começo, 100, 200, até uns 500 mil reais, não precisa ter tanta complexidade assim. Entendemos e montamos a estrutura e aí começou a funcionar. E depois a gente vai falar sobre o assunto de como que escalou isso daí, né? Isso. Inclusive, esse é um ponto bem interessante porque hoje fatura aproximadamente 2 milhões por mês, tendo um budget que é bem elevado, de 80, 30 mil de acordo com o forecast, de acordo com a sazonalidade, né? E de fato, tu acabou de falar, tu começou com R$500. Como é que foi esse teu processo de alavancagem? Como é que tu foi desenvolvendo esse racional de growth de não parar? Inclusive nós aqui na V4, a gente afirma que se a tua empresa ela não está crescendo, ela está morrendo. E é exatamente isso que o Gilberto vem fazendo desde 2021, saindo ali do zero, hoje até 2 milhões. E a gente sabe da quantidade de empresas que não seguem esse caminho. Por quê? Porque o gestor, costumo dizer que o empresário brasileiro não fez faculdade para ser empresário. Ele é um empreendedor que está empreendendo. E aí ter essa visão de crescimento, de growth, ter visão de pessoas, de cultura, de gestão fiscal, porque querendo ou não, você deve importar um alto volume de também equipamentos. Então, você tem uma série de habilidades que você como gestor precisou se desenvolver. Me conta como é que foi esse processo de escala, para onde que tu olhou, para onde é que tu se referenciou, para também dar até como exemplo para que os demais empresários que estão assistindo aqui entendam o que eles devem estar olhando para seguir esse processo. E um detalhe rápido aqui, você que está olhando aqui agora já, cara, de novo, bota nos seus stories ali, marca com o insight que mais te marcou isso aqui, porque às vezes tem um empresário, tem um grande desafio ali que o cara, não, mas eu não sou estética, eu não sou importador. Cara, pensa que aqui no final do dia existem vários nichos, segmentos, mas modelos de negócio, cara, vamos lá. Ou você é um PDV, falando em suma, dando um breve resumo, ou você tem um ponto de venda para a rua, e aí você tem que olhar os outros podcasts que a gente falou, ou você é um e-commerce, ou você é um inside sales. Então você que não importa, não é o nicho de estética, mas tem um time que pode receber demanda e fechar isso, esse case é para você. Então, conta aí, meu querido, como é que foi essa experiência que o coach perguntou? Então, vamos lá. Assim, eu acho que no momento onde a gente vai fazer uma análise sobre o processo de escala, né, ele parte do princípio, primeiro, da vontade não atingida. Então, quando eu penso, estamos vendendo agora R$300 mil, a empresa ali tá ok, tá organizada, tem seus desafios como toda empresa tem, mas eu penso o seguinte, se eu estivesse vendendo 1 milhão, eu ia estar transformando a vida de tanta gente, cara. Porque no final das contas o meu produto, ele carrega um potencial transformador muito grande na vida de muita gente. Pensa, a esteticista ela compra um equipamento lá da Pimenta Estética. Antes, na clínica dela, ela não tinha esse equipamento. Agora ela tem. E por ter esse equipamento, vou dar um exemplo, um equipamento de epilação a laser.
O equipamento de depilação a laser vai abrir o leque para que ela tenha mais clientes na clínica dela. Então agora, antes ela não oferecia epilação, agora oferece. E aí, às vezes, por mês, 10, 20 clientes, 30 clientes a mais ela vai ter e provavelmente um faturamento adicional de 15, 20 mil reais todo mês com esse equipamento novo. Só que para atender essa demanda, ela vai ter que contratar alguém, cara. Uma aplicadora. Porque ela sozinha já não vai dar conta mais. O tempo dela é limitado. Então ela já gerou um emprego, ela gerou um aumento na qualidade de vida dela, porque ela vai ter mais lucro. Então, o nosso produto ele tem essa característica, um potencial transformador muito grande. Porque tu aumenta a receita desse ponto, de um ponto que já paga aluguel, que já tem um custo ali de folha, mínimo que seja, porém tu traz um produto para dar um input ali de aumentar o faturamento dessa empresa. Então, muito bacana isso. Exato. Então, assim, quando eu penso em escalar, eu penso principalmente por causa disso. Porque o empresário, a empresária que está assistindo a gente, ela tem que entender que a empresa ou a mentalidade que vai crescer sua empresa não é só a mentalidade de fazer dinheiro por dinheiro, cara. Dinheiro por dinheiro, ele é bom. Todos nós somos ambiciosos, gostamos, sabe, de ter uma qualidade de vida boa e tudo mais. Só que se a empresa ela tem um propósito maior, é o que vai movimentar o empresário, vai movimentar o gestor daquele negócio a querer crescer cada vez mais esse empreendimento. Então, no final das contas, o primeiro ponto é ter vontade. O segundo ponto, na minha perspectiva, é ter coragem. Porque no meio do caminho de escalar, cara, foram várias vezes que nós olhamos para os números e falamos assim, era melhor estar pequeno. Organizamos, ajustamos os parafusos, as engrenagens, que bom que nós não desistimos e preferimos voltar para trás. Tem um site legal e é o seguinte, tá? Você que tá nos olhando aqui agora, presta atenção no seguinte. Me parece ser um cara bem elegante. O Clô também, pelo tamanho do braço, dá pra saber que treina. Mas aqui, o doutor é elegante, bonito. Já treinou com algum tipo de personal, Gilberto, alguma vez na vida? Não. Não treinou com personal, mas já treinou alguma vez na academia? Já alguma vez já. Clô, já treinou na academia? Dúvidas, né? Já treinasse com personal? Clô? Já. Qual foi a principal diferença entre treinar sozinho com personal, Clô? O personal, ele sabe o caminho, ele potencializa cada exercício que você faz e você não sabe muitas vezes que está fazendo algo errado. Olha, então dói mais o treino com o personal. Com certeza. O que eu quero falar para você que está aqui agora, que quer construir um processo de vendas através da internet, mas que não se tocou nisso ainda. É muito fácil você, por estar trabalhando muito, achar que está trabalhando certo, justamente por não ter um personal do seu marketing. O que eu quero dizer no final do dia, Gilberto, é muito fácil muitas vezes, como você é um empresário, está solitário, está sozinho, não tem com quem conversar, o cara, putz, não vou investir. Não, estou confortável, estou tirando aqui meu Prolabore, tá dando um pouquinho de lucro, mas o que falta muitas vezes, Gilberto agora acabou de entregar essa chave, é você ter pessoas de fora que estão te trazendo esses questionamentos. E aí eu já introduzo uma próxima pergunta que é, qual foi ali a diferença de quando foi a entrada da V4 ali? Qual foi o principal diferencial? Foi, putz, vai doer mais esse personal, ele vai me apertar aqui, ele sabe os parafusos, mas vai trazer mais retorno. É um aperto, você concorda que muitas vezes a coragem de fazer começa no nível de consciência, isso aí tu já disse, mas para tomar a decisão é difícil. O que foi o fator diferencial para você tomar essa decisão e como é que foi o impacto da V4 ali nesse crescimento? É conseguir ter a confiança, né, cara? É o que você falou. Se eu tô para escalar uma montanha, um Everest, nossa, que exemplo ruim, né? Quantas pessoas escalam o Everest? Mas pode ser. Foi o primeiro que eu pensei. Então, assim, vamos escalar o Everest. Você já escalou o Everest? Ainda não. Alguma montanha? Pequeno, bem menor, mas já. já. Então, se você escalou uma montanha alguma vez na vida, eu vou me sentir confiante de escalar alguma montanha com você. Se você estiver do meu lado. Porque eu nunca escalei nenhuma montanha na minha vida. Então, ter essa confiança de alguém que é especializado naquele assunto, de alguém que conhece, sabe o caminho, sabe o que está fazendo, me ajudou a tomar essa decisão, de novo, de coragem, né? De assumir que tem risco sim, crescer, tem dificuldade sim, o trabalho, né, empenhado, ele vai dar certo, só que o trabalho inteligente e empenhado, ele vai dar muito mais certo. Então, no final das contas, eu acho que
ter um especialista do lado faz toda a diferença. Porque quando vem o pessoal que atende diretamente o nosso projeto e fala assim, ó, o Léo fala assim, respeita os ciclos de crescimento, cara, porque eu sou jovem, eu sou entusiasmado com o meu negócio, eu gosto de fazer o que eu faço, sabe? Eu tenho um propósito muito forte no meu coração que me movimenta. Então, eu quero crescer rápido. E nós estamos crescendo rápido. Nós saímos de 100 mil reais no mês de abril de 2021 para no mesmo ano, no mês de novembro, na Black Friday, 700 mil reais. Isso não é crescimento acelerado, cara? Com certeza. Muito. E para manter esse ritmo, eu acho que a gente tem que entender e respeitar os ciclos de crescimento. Eu pego essa fala que o Léo que me falou, ele falou assim, cara, respeita o ciclo de crescimento, cresce 5 meses, sabe? Porque o crescimento consome caixa, consome capital intelectual, consome curva de aprendizado de todos os processos novos que você está colocando ali na sua empresa e respeita por 2, 3 meses. Ele falou isso pelo trabalho que ele faz de gestão. Mas a principal dica aqui é entenda qual é o ciclo de crescimento do seu negócio. Tá tudo bem crescer por 2 meses de uma maneira acelerada, contratar um monte de vendedor, contratar novos profissionais para prestar aquele serviço e depois deixar amadurecer por 10 meses. Mas eu acho que se a gente começa a entender de maneira inteligente que não dá para só crescer se atropelando, que tem que botar mais ferramenta, mais gestão, respeitar esses ciclos, eu acho que o trabalho ele flui melhor. Só que isso eu só sei porque eu tava de mãozinha dada. Tava de mãozinha dada com o especialista, cara. Fala, Roy Hunter, seu marketing está gerando mais prejuízo do que lucro e você não sabe onde está o problema? Se a sua empresa fatura acima de 100 mil reais por mês e você quer sair desse ciclo frustrante de gastar dinheiro sem ver resultado, eu tenho um presente para você. Eu vou te dar um diagnóstico gratuito. Você vai escanear o QR Code que está aqui na tela ou clicar no link aqui embaixo e vai preencher o nosso formulário. Um especialista da V4 vai entrar em contato para agendar a sua primeira consultoria gratuita. Ele vai analisar toda a sua estratégia de marketing e vendas e você vai receber um diagnóstico completo com os gargalos. Então, literalmente sugando o dinheiro da sua empresa. Não só isso, eu também vou te dar todas as estratégias personalizadas para atrair mais clientes e escalar o seu faturamento. São mais de 12 anos de mercado, mais de 20 mil empresas que a gente já transformou pela metodologia da V4. E a gente pode ajudar a mesma coisa na sua empresa. Então, escaneia o QR Code aqui ou clica no link aqui embaixo e garante o seu diagnóstico gratuito. Sim. E um ponto importante também que eu gostaria de trazer aqui, e de fato, o que você falou sobre o crescimento, né? Fazer a empresa crescer muito rápido pode fazer ela quebrar também, né? Por uma série de motivos, seja fluxo de caixa, principalmente quando você precisa desenvolver estrutura, time, você precisa de tempo, de fato, para ter um crescimento sustentável. A gente segue muito aqui o conceito do Revenue Architecture, né? Que é a arquitetura de receita, que é você também conseguir ter um impacto recorrente no seu cliente, mas você também se estruturar com isso, ir vendendo mais vezes, mais produtos, para mais pessoas, pelo maior valor. Mas também sobre esse ponto, sobre a escala e a importância de ter um personal te acompanhando, o Murilo e o Guilherme, que são o account, o gestor de tráfego, que atendem diretamente aqui a Pimenta Estética, eles nos trouxeram que um dos pontos principais também de evolução nos teus resultados lá, seja em relação à MQL, foi também quando eles conseguiram instalar com eficiência a API de conversão. Que, por exemplo, talvez o Gilberto, a equipe dele andando sozinho, talvez não teriam tido um contexto da importância da riqueza que isso traria, primeiro, no ponto ali do funil, que é a geração da MQL, como consequência, depois isso resulta numa maior taxa de conversão do teu time comercial. Então, isso aqui, por exemplo, é algo que se você for sozinho, se você não tivesse acompanhamento, pode demorar muito tempo para você aprender. Então, faz parte também de um crescimento sustentável ter as pessoas certas, ter auxiliando e orientando e você ter essa perspectiva, né? Eu acho que depois disso também, você foi também aprimorando ainda mais ali o time comercial, todas as etapas a partir disso, né? Deixa eu só explicar esse ponto, que isso daí foi uma virada muito grande pra gente. E aí, de repente, explicar aqui pro empresário que está começando agora a investir em tráfego, está começando que agora a a montar... conversão? Não, então, não só a API de conversão, mas esse processo inteiro, né? Sim. É porque, vamos lá,
nós estamos fazendo um anúncio na internet. Esse anúncio aparece no Instagram, no Facebook ou em alguma rede, lá, ou no Google, lá para o potencial cliente. Ele clicou no anúncio. Então ele deixou o cadastro dele e o produto de interesse. A maioria dos anúncios eles funcionam dessa maneira. Esse cadastro ele vai chegar talvez na sua empresa, no seu negócio hoje, para um qualificador, um pré-venda, um SDR, ou vai chegar direto para o vendedor. O que eu acho que acontece em 99% dos casos dos pequenos negócios. O lead chega para o vendedor direto. Ele chega num CRM, ou em uma planilha, ou num WhatsApp, alguma coisa nesse sentido. O que é que o Clô falou que mudou completamente o nosso jogo? Os vendedores reclamavam muito de que chegava 60%, 70% de leads que chegavam, eles eram desqualificados. E aí desses leads desqualificados era prejuízo, porque foi feito um investimento, se chegasse tudo 100% qualificado, estava lindo. Só que o mesmo vendedor que reclamava não dava o sinal para o marketing ao movimentar no CRM para dizer assim, esse cara aqui ele é qualificado, esse cara é bom. Gilberto, como é que faz para dar o sinal no CRM? Não sei nem o que é CRM, nem tem CRM. Então, só que aí assim, eu vou entrar nesse ponto com o vendedor. Eu gosto muito de falar sobre isso, cara, sobre a gestão do vendedor. A gente vai falar sobre isso. Só que aqui fechando o ponto. Conseguimos então fazer o vendedor. E acredite, é possível fazer o vendedor movimentar o CRM. Tem como, tem método. Eu vou ensinar vocês a fazer isso. Mas conseguimos fazer então o vendedor movimentar o CRM. E aí agora, cara, tá tudo organizadinho lá. O Clô com a equipe dele, eles sabem esse lead aqui é qualificado, esse não. Mas beleza, aí o marketing lá vai ter que puxar os leads qualificados e mandar o sinal pro algoritmo para dizer, manda mais gente que nem essa. E isso estava sendo feito, só que de uma maneira manual. Quando a gente vai para esse API de conversão, eles instalaram, presta atenção nisso, eles instalaram uma configuração onde automaticamente a cada movimentação dos leads no nosso CRM, o Meta, o Google, eles já vão saber que aquele lead é qualificado e já vai enriquecer o algoritmo para mandar mais lead que vai vender. Ou seja, às vezes o cara quer investir mais, mas o time e recebe o retorno do time comercial falando, não, é só lead desqualificado. Mas o que está acontecendo é a falta no final do dia de um processo para sinalizar qual que é o qualificado, qual que é o desqualificado. Então não é só sobre também ter um processo, mas seguir o processo. Seguir o processo e acho que o mais importante, a sofisticação dessa automação que foi feita, ela é muito grande, o valor que ela gera é muito grande, porque em tempo real, a cada movimentação que o vendedor faz, o algoritmo está sendo enriquecido com esses dados, sabe? Porque isso pega a informação em tempo real do mercado, inclusive. Pode ser que tenha havido um produto novo que vai para um perfil novo de investidor ou de comprador. Então, ter isso, de fato, sendo acompanhado em real time é muito enriquecedor para todo mundo, né? Porque conecta, inclusive, com o teu momento de negócio, com o modelo, com o timing, com o algoritmo, com o produto. Então, conecta, no final das contas, gera o quê? Mais vendas, mais valor, né, gerado. E um dos pontos importantes também que é necessário a gente frisar aqui, turma, é o quê? O Gilberto é um ótimo exemplo de um empresário que ele... Ao contratar, e eu quero que tu explique um pouco o seu ponto de vista, ao contratar uma agência, uma assessoria, ele não contratou a empresa e disse, me prova que você dá resultado. Ó, eu contratei vocês agora, preciso ter venda, agora eu quero que eu consiga ter um valor sendo gerado e se virem. Vocês são especialistas, por que vocês estão pedindo minha ajuda? E esse é um ponto muito importante. Quando o empresário ele entende que ao contratar uma assessoria, ele está contratando alguém para estar do lado dele, não do outro lado do balcão, como se fosse uma batalha, uma guerra. Considerar um parceiro, né? Exato. Muito cara vai contratar a agência, inclusive o Gilberto, não sei se vocês sabem, posso entregar? O Gilberto foi e voltou. E ele descobriu como é lá fora dessa... Ele descobriu como é que é lá fora. O que te fez ir e voltar? Ter de fato a V4 porque ela é V4 ou porque você achou um parceiro? E qual foi o diferencial desse parceiro? Perfeito, vamos lá então. Respondendo a sua pergunta e a do Clô juntas. O que acontece, pessoal? Tudo é uma questão de
Eu acredito que os vencedores, as pessoas que têm sucesso, as pessoas que vencem esse jogo, que conseguem crescer a empresa, elas têm algo em comum. Elas não terceirizam a responsabilidade do próprio resultado. Então, no final das contas, aí já até voltando naquele assunto de como fazer o vendedor movimentar o CRM, porque é o desafio de muita gente que está começando a implementar o CRM agora, eu passei por isso. É simplesmente entender o seguinte: da mesma forma que eu contratei a V4 esperando ter mais resultado, mais geração de demanda e ter um apoio no meu marketing, uma assessoria de marketing, eu não vou simplesmente esperar que ela me entregue resultado e que a mágica aconteça. Assim como eu não vou contratar um CRM e um vendedor, falar para ele movimentar o CRM e esperar que isso aconteça, porque na maioria das vezes não vai acontecer. Não. Então depende de mim como gestor do negócio, como arquiteto ou mestre dessa orquestra, fazer com que as peças se movimentem, as pessoas se movimentem, os sistemas se movimentem da maneira mais produtiva possível. Então, daqui a pouco é o seguinte, o V4, vem cá, vamos entender o porquê que o nosso ROAS esse mês não foi 200, tô brincando, calma. Por que o nosso ROAS não foi 20, já que o nosso objetivo de ROAS é um ROAS 20? Ah, pô, foi 16, mas foi por causa disso, esse período, esses ajustes foram feitos, e aí vou eu colaborar também, ó. E se fizesse desse jeito? Porque aqui, na prática, no campo de batalha, não tá bem assim do jeito que vocês estão falando. Vamos ajustar, vamos organizar. Aí, feitos os ajustes, então entendemos um novo cenário, um cenário melhor, que produz, que funciona mais. Só que se não tem o meu papel enquanto gestor, que carrego a responsabilidade, cara, do meu resultado, eu posso contratar a V4 e me frustrar, eu posso contratar a e me frustrar, eu posso contratar diversas outras empresas e me frustrar, porque o problema não está nos prestadores de serviço, sabe? Não está em quem a gente contratou, o problema está em nós. É delargar, ao invés de ele ir lá e confiar e acompanhar, delarga o processo. Então, a importância aqui, turma, da participação, Gilberto trouxe agora, a importância da participação de você, ao contratar, seja quem for para te auxiliar, não ter a pessoa do outro lado da mesa. É vocês do mesmo lado da mesa olhando para o mesmo fim. E aí a pergunta que não quer calar, qual que foi, e essa aqui eu vou ter que fazer uma chamada para assim, vou ter que fazer aquela famosa chamada, que é o seguinte: como que é ter mais ROAS que o Tigrinho? Conta pra nós, Gilberto. ROAS 20, mano. O que foi isso aqui? Cara, assim, o nosso ROAS já foi muito maior do que 20. Esse daí tá baixo. É porque o que acontece? O nosso mercado, o nosso segmento em si, ele tem a particularidade de precisar de ter um ROAS maior mesmo. Por causa da margem. Por causa da margem que é muito baixa. Então, daqui a pouco, se o meu ROAS é um ROAS de empresa de serviço, em ROAS de empresa de serviço médio aí, o cara fala de ROAS 3, já está assim, ok para escalar, né, o projeto. Eu acho que quando a gente está falando de distribuição, a margem, por definição, ela é mais apertada mesmo, e o que precisa de um ROAS maior, uma eficiência maior no que diz respeito ao comercial, à engrenagem de marketing e vendas, à gestão. Cara, o nosso maior ROAS, vocês querem saber qual que foi? E aí, você quer saber? Digita aqui no Instagram, marca a gente aí se você quer saber. Prepara o coração. Comenta aqui embaixo, coloca aqui embaixo nos comentários qual foi o maior ROAS da Pimenta Estética, que eu vou liberar aqui nos comentários a resposta para vocês. Pega esse CTA então. Pega o engajamento aí, vai lá logo, anda logo. Mas assim, o nosso maior ROAS, ele foi devido a uma oportunidade que nós encontramos no mercado. Eu acho que esse ROAS alto, ele é explicado pela quantidade de testes que nós fazemos. Encontramos um produto, uma engrenagem, um sistema que agora está entregando um ROAS 12. Tem como ser maior? Tá bom, tá ok, tá legal, só que tem como ser maior? Eu sempre vou perguntar isso. O pessoal lá, o Murilo, o Guilherme, eles estavam me perguntando esses dias assim: tu não acha, Gilberto, que a gente já está fazendo um trabalho bacana aqui no que diz respeito à métrica de conversão de lead para MQL,
que nosso percentual de conversão de lead em MQL é 37%. Eu falei assim, cara, tá legal, tá bacana. Só que dá pra ser melhor. Dá pra chegar em 45 e é o que nós vamos olhar agora. O 37 nós já atingimos, pô. Ah, mas eu nunca fiz isso em nenhum outro lugar. O seu número, ele já é o maior. Então vamos fazer ser maior ainda. Nós vamos ser o pioneiro agora do 45% na métrica de lead para MQL. Eu acho que essa cabeça é a que faz o número evoluir, o resultado crescer, sabe? Excelente. Então, uma coisa que o Daniel, nosso CEO, fala que é mais ou menos assim, né? O Clô vai lembrar. Cara, você muitas vezes prefere ter um pedaço da pizza do tamanho da mesa, que uma pizza do tamanho da mesa já seria grande, ou você prefere ter... ele fala assim, metade. Você quer ter metade da pizza do tamanho da mesa, ou você prefere ter uma pequena fatia de uma pizza do tamanho de São Paulo? Então, às vezes, o cara fica segurando realmente o investimento porque ele não tem coragem, mas também a coragem também muitas vezes vem através de um processo. Então, já fica outro lance aqui, que é mais um ponto. Falamos aqui sobre colocar um fim, sobre colocar uma meta. Muitas vezes, para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Falamos, então, de acompanhar diariamente esses indicadores. Falamos de ter um processo de como acompanhar esses indicadores e bater diariamente. Falamos aqui de quais indicadores também que vocês estavam olhando que deu certo. Desde indicadores, a gente costuma falar que tem 3 indicadores aqui. Existem indicadores de marketing, indicadores de funil de marketing, indicadores de venda, tudo que faz de marketing reflete nas vendas, e indicadores de venda, eles me dão indicadores de previsibilidade. Então, muitas vezes o cara não está nem fazendo o básico. Então, falamos disso, falamos de cultura. Mas a pergunta que não quer calar agora, e eu vou encaminhando para o final para você que está aqui, onde a gente vai saber o desfecho final dessa história, que é a seguinte, cara. Você falou também que vocês têm um atendimento muito humanizado. Qual que foi o diferencial disso? Porque muitas vezes também a gente faz muito cliente oculto quando vai apresentar uma proposta V4. A gente já fez alguns clientes ocultos. Não, meu time comercial é top, é maravilhoso. Eu vou lá e, bom dia, a pessoa, bom dia. E nunca mais fala nada. Não, eu vou te falar uma coisa. Eu desafio, nesse exato momento, todas as profissionais da área da estética que tem clínica a fazer um cliente oculto lá no nossa rede social, nos nossos vendedores, para entender o que é um atendimento humanizado. Mas só pode chamar se for dona de clínica de estética. Faz esse teste. Beleza? Mas assim, em relação ao atendimento humanizado, eu tenho uma visão talvez que vai um pouco contra a onda agora de inteligência artificial, né, de chatbot, de agentes de IA, que vai no seguinte sentido. Se eu estou comprando, cara, uma camisa, se eu estou comprando um blazer, se eu estou comprando um fone de ouvido, um microfone, acho que tá tudo bem, sabe? Faz sentido. É uma venda mais transacional. Só que o nosso produto, e principalmente o que nós queremos e o que nós entregamos junto com o nosso produto, vai além do que uma transação monetária simplesmente. É um produto complexo. A profissional da área da estética, o médico dermatologista, o cirurgião plástico, ele vai precisar entender como que aquele equipamento, aquela alta tecnologia, entenda, tecnologia da área da saúde funciona, como que aquela tecnologia vai trazer resultado para a clínica, para o espaço dele. Assim, a potência do equipamento é qual? Essa informação se acha fácil na internet. Como que eu vou utilizar esse equipamento para dobrar o meu resultado, dado que eu tenho uma clínica dermatológica, eu tenho 3 médicos que atendem junto comigo e eu não faço ideia de como operar esse equipamento. Sabe? Essa resposta tu não encontra na internet. Então, por causa da complexidade, eu prefiro ter um atendimento muito mais humanizado. E aí, assim, em etapas do processo dessa jornada, em que são etapas mais mecânicas, são etapas mais repetitivas, acho que tá tudo bem, sabe? Colocar um agente de IA, colocar uma inteligência artificial para facilitar e até para ganhar mais produtividade, que nem a gente estava conversando agora há pouco. Só que em produto complexo, o meu ponto de vista é que o 1 a 1, a pessoalidade, o relacionamento, ele conta muito. Você já pensou? Se eu fosse atendido lá pela V4 por 2 robozinhos que só falam... Cara, eu não iria contratar a V4 porque também é um serviço especializado, um serviço complexo, entende?
E eu acho que isso nos diferencia muito porque os meus concorrentes, todos eles estão bem focados, bem empenhados em substituir os vendedores por inteligência artificial, sabe? Cara, eu não me imagino tocando uma empresa onde minha equipe de vendas não tá ali tocando o sino, não tá batendo na mesa aqui, ó, quando sai venda para comemorar. Eu não consigo me imaginar, sabe? Eu sou esse tipo de pessoa. Pô, o nome da empresa é Pimenta Estética, porque no nosso sangue corre... Ainda bem que tá gravando, né? Então, assim, o nome da minha empresa é Pimenta Estética, porque no nosso sangue corre um sangue muito mais quente na nossa veia, sabe? É apimentado, pega fogo. Então, como que uma empresa chamada Pimenta Estética, que eu tô dizendo pra vocês, nós somos acalorados, nós gostamos do toque, de pegar, sabe, de ver o negócio acontecendo e de botar a mão na massa, vai ir pro robozinho, pro chatbot, me desculpa, mas não é o meu perfil. Olha só, interessante demais. Pra gente caminhar aqui pro final, cara, eu quero chamar você que tá aqui com a gente agora, se você pudesse fazer uma pergunta para alguém que já conseguiu, talvez o ROAS que você desejaria, né? Até mesmo para um profissional da área de marketing. Agora eu quero te fazer a seguinte provocação. Manda aqui, deixa no seu comentário aqui, cara, o que mais te chamou a atenção de tudo que a gente falou aqui? E para caminhar para os finalmente, eu queria te fazer uma pergunta que é o seguinte: como é que está o futuro agora da Pimenta Estética? Como é que vocês estão vendo o mercado? Essa questão de AI, como é que vocês estão vendo a automação? Como é que vocês vão fazer para conquistar esse ROAS ainda maior que vocês estão imaginando? Isso. E eu acho que é importante também porque você passou uma visão de chegar a 100 milhões. Como que você vai chegar lá? Maravilha. Então, assim, eu acho que toda empresa que começa a crescer, ela vai focar muito no core business do que ela faz. Então, nós nos especializamos em comprar equipamentos e vender equipamentos. É o core business. Beleza? Então, quando a gente se especializa nisso, nós vamos extrair o máximo possível daquele mercado. A pizza, vamos usar essa metáfora, ela vai crescendo de tamanho a cada ano que passa, porque tem novas profissionais se formando, entrando no mercado da estética, acontece muita migração também. Tava vindo pra cá, o Uber que eu peguei, trocando uma ideia com ele, ele falou assim, minha esposa, ela tem uma clínica de estética, aqui em São Paulo. Pô, que legal, cara, e aí, como é que foi isso daí e tal? Não, ela era fisioterapeuta, atendia, domicílio e tal, e migrou para a área da estética, acontece muito. O tamanho da pizza aumenta, mas chega um determinado momento que nós, mesmo que represente muito desse mercado, vamos estar lá com 20, 30, 40% de market share é muita coisa, velho. Nós vamos ter que então criar empresas que compõem um ecossistema, e aí essa é a minha tese, eu acredito que empresas que querem faturar acima de 100, 200, 500 milhões precisam se tornar ecossistemas. No meu ponto de vista é o único caminho possível, porque daqui a pouco eu tenho lá dentro do meu ecossistema um braço da V4, que daí eu vou conversar com o Denner, a gente faz esse negócio acontecer, e que vai atender a minha cliente especificamente. E eu vendo isso já junto com o meu produto, entende? E aí se a cliente ela não consegue comprar o equipamento agora, ela vai alugar na minha empresa de locação de equipamento. Só que quando ela alugar, ela vai ter acesso a uma plataforma de ensino, a um sistema de educação, para ela se desenvolver na área, para se desenvolver no segmento. Máquina, como vender o serviço, o produto. Os próprios serviços, o produto, a aplicação. O que o Gilberto acabou de trazer, não sei se você pegou, foi talvez um dos maiores diamantes que você que está nos ouvindo aqui agora possa pensar. Claro que isso aqui talvez não é o passo do 0 para o 1, a gente já está falando da escala, mas talvez esteja nos ouvindo aqui não somente quem está no Gilberto de abril de 2021. Talvez esteja nos ouvindo aqui alguém que já está tendo ROAS, que imaginou certa vez, mas o cara fala agora, eu quero os meus 100 milhões, quero chegar talvez numa meta nunca antes feita. Qual é o conselho para esse cara que você daria, Gilberto? Do 0 ao 1, eu vou começar minha resposta assim. Do 0 ao 1, a gente precisa entender muitas coisas. Entender como uma empresa funciona, entender como vender mais. Do 1 ao 10, talvez a gente precise entender que as pessoas que nos trouxeram ao 1
não são as mesmas que vão nos trazer, vão nos levar ao 10. Só que dos 10 ao 100, que é a jornada que eu estou trilhando agora, eu acredito em uma coisa: nós precisamos botar mais fé na nossa criatividade. Chega um ponto que as concorrentes começam a me copiar. As concorrentes ficam na minha biblioteca de anúncio o tempo inteiro, vendo o que eu estou fazendo para replicar. E aí, onde antes você procurava referências e agora você se torna referência, você não tem mais para onde olhar, você não tem uma âncora, um cara que muitas vezes está acima para você Ctrl+C, Ctrl+V nele, entende? Então, eu acredito que você colocar mais energia na sua criatividade para talvez criar uma solução mais disruptiva para esse mercado, conectar um ponto com outro que estava óbvio na cara de todas as empresas, mas ninguém decidiu ir lá e conectar esses dois pontos, essas duas plataformas, talvez integrar um sistema no outro, enfim. Acho que quando você já está num ponto de se tornar uma referência e quer crescer acima de 100 milhões, você tem que ser mais criativo. Pra gente fechar com chave de ouro aqui então, eu quero agradecer a sua presença até aqui. Nós vamos agora para a mensagem final. E, Clô, para aquele cara, para aquele empresário, para aquela empresária que muitas vezes não tem um processo, a gente aprendeu muita coisa aqui hoje nessa síntese. Eu anotei algumas coisas. A gente aprendeu primeiro que sobre cultura. Nada começa... Perdão, a primeira coisa foi a meta, né? Como que a gente coloca uma meta? Tem que ter um fim. Tem que ter um fim claro para a gente chegar. Depois a gente aprendeu que tem que revisitar esse fim e tem que ser diariamente. Só que para revisitar esse fim, você tem que ter a cultura de estar correndo atrás dessa meta. E a gente descobriu aqui que cultura, como diria o Lázaro lá, é gente no lugar certo, rotina produtiva, processo eficiente. Mas a gente também aprendeu que não adianta você só ter um processo e não seguir. Tem que bater diariamente. E a gente também viu aqui que beleza, cheguei onde eu gostaria de chegar, saí do 0 para 1. Como que eu vou do 1 para 10? Então, do 1 para 10 a gente descobriu que não é só bater em força de vontade. A gente descobriu que precisa ter processo. E aí, agora, a mensagem final que eu queria que os meninos trouxessem aqui, depois eu vou trazer a mim também. Clô, a mensagem talvez para esse empresário que está do outro lado, que seja querendo ir do 0 para 1, seja querendo escalar, o que você diria para ele, você que é uma das maiores operações nossa hoje, e a mensagem final e o conselho para esse cara que talvez gostaria de sair do 0 para 1 até mesmo chegar nos 100 milhões de faturamento? Perfeito. Eu acho que se tu é empresário, se tu é gestor, tu tem que dominar os pontos de crescimento do seu negócio. E eles são vários. Né? Eles vendas, é aquisição, é monetização, são pessoas, é saber olhar para tua gestão, para o teu forecast, para o teu DRE competência, para o teu DRE caixa, enfim, ter uma visão 360 muito qualificada. E nós estamos em um momento em que cada dia, cada semana, você está perdendo tempo. O melhor momento para você começar foi ontem e o melhor é hoje, porque você precisa estar correndo atrás de muita coisa. E, de fato, hoje, com tanta informação na internet, o papel do personal se torna cada vez mais importante. Se conecta com o que o Gilberto falou sobre tu já subiu a montanha. Então, hoje a V4 Company, nós aqui já implementamos e ajudamos aí mais de 30 mil empresas a também estruturarem. Uma delas é o Gilberto aqui, que começou do zero e conseguiu hoje chegar a 2 milhões de faturamento mensal. Então, se tu também talvez tenha se identificado com alguma dor, se tu sabe que não sabe, já é um ótimo passo. Se tu não está olhando, começa a olhar. E a V4 Company tem o produto, tem a ajuda, certo? O serviço adequado para você, não importa o seu tamanho. Seja você que está não sabendo que não sabe, seja você que não tem ainda as estruturas necessárias, que ainda não tem aí um processo, um planejamento, não tem ali uma landing page, não tem um CRM estruturado, não tem um time treinado, a V4 também treina para ti. Se tu precisa da ajuda para executar, nós também vamos ajudar você a executar no dia a dia, assim como o nosso time aqui faz com a Pimenta Estética. E se você já faz, mas sente que talvez assim possa estar querendo e precisando potencializar os resultados, como foi muitos inputs ali, como o API de conversão foi só um exemplo.
né? Tem vários outros processos, por exemplo, identificadores do time comercial, treinamento, e essa troca de sinergia de conhecimento qualificado, técnico de quem está atrás do balcão da empresa, muito importante para quem está aqui hoje em real time, fazendo isso com mais de 7 mil empresas. Eu acho que vai fazer você ganhar muito tempo em uma era que você não pode perder tempo e para que você consiga estar à frente da sua concorrência. Então, se isso talvez tenha identificado contigo, nos procure. Será um prazer ajudá-los também a alcançar as suas metas, o seu forecast. Excelente. Agora, mensagem final, Gilberto, conta para nós, cara. Muitos desafios, alto volume de investimento, ROAS 20, mais ROAS do que a galera que está investindo no Tigrinho. Cara, qual que é a mensagem final para esse empresário? Ou melhor, eu vou fazer uma ótima pergunta agora, vem uma boa. Qual que é a mensagem, Gilberto, que o Gilberto de 2025 daria pro Gilberto de 2021? Que também ajudaria muito nossa audiência, esse empresário, essa empresária que está querendo vender mais através da internet. Agora você teve um insight. Olha isso. Vamos lá, o meu recado final, né? O meu recado final para aquela empresária, para aquele empresário que está assistindo é, primeiramente, parabéns. Só de você ter uma empresa no Brasil, você já é muito mais do que vencedor, você já é uma pessoa de sucesso. Clô sabe, todos aqui sabemos, é uma alucinação esse país. País muito bom, cheio de oportunidades, mas tem que ter garra, coragem para estar na sua pele, na pele de quem está assistindo esse episódio. E é necessário muita força para vencer os dias difíceis. O meu conselho, o meu recado, a minha dica é para que essa pessoa que está nos assistindo aqui agora, esse empreendedor de sucesso que está na luta, não desista. Tem dias que são mais difíceis, mas logo vem dias que fazem toda a dor, todo o sofrimento valer a pena. No final das contas, só tem o prêmio maior quem corre o maior risco e quem suporta o processo. Então, eu quero também fazer um convite para quem tem clínica de estética, para quem é médico, dermatologista, para quem está no segmento da saúde de um modo geral, a se conectar com a Pimenta Estética. Vai lá no nosso Instagram, @PimentaEstética, entre em contato conosco, vamos conversar, vamos lá na loja, tomar um café, conhecer os equipamentos, conhecer tecnologia e entender que dá sim para prosperar em um cenário muito bom que nós estamos vivendo hoje, né? Excelente, muito bom, tá dado o recado. E pra gente fechar com chave de ouro, eu quero dizer pra você que tá aí agora me ouvindo, você que é empresário ou empresária que nesse momento tá com dificuldade de vender mais através da internet ou nem sabe que é possível vender, eu quero te dizer uma coisa, vender através da internet não é só vender na internet, não serve só pra quem vende online. Hoje tivemos um exemplo muito claro aqui com o Gilberto, que tem um time de vendas que vende B2B, que venda mega complexa, curva de conversão longa, nível de consciência do cliente muitas vezes baixo, ticket médio alto, que é possível, através de um processo de vendas através da internet, você vender e vender mais, para mais pessoas, mais vezes por maior valor. Então aí, faz o teu jabá, traz a visão final, a pessoa que quer te procurar hoje, saber mais dos produtos da Pimenta Estética, vai no @ Maravilha, pessoal. Vamos lá no @Pimenta Estética. Vem conhecer o nosso ecossistema. Vem principalmente aproveitar de todas as oportunidades que esse mercado da saúde traz. Se você é esteticista, biomédica, fisioterapeuta, médico dermatologista, cirurgião plástico, eu quero pessoalmente conversar com você. Então vai lá no Instagram agora, @Pimenta Estética. Manda uma mensagem e fala assim, eu vim pelo Roy Hunters e quero falar pessoalmente com o Gilberto. Que isso, uma chamada para ação, então, depois dessa aí, arrepiou, como diz o outro. E eu quero fazer uma chamada para ação também para você que está aqui e nos acompanha até agora. Vai lá no seu Instagram agora e quero que você faça o seguinte, você vai marcar o Roy Hunters e você vai comentar, vai tirar um print desse podcast e você vai mandar lá, seja ali no Spotify, no YouTube, onde seja que você estiver. Se você está vendo um corte no Instagram, não importa onde você esteja vendo, eu quero que você coloque lá no Roy Hunters o print aqui e você coloque o @ escreva o que mais te chamou a atenção desse podcast. Siga a gente, todas as nossas redes, literalmente se você precisar de ajuda de vender mais, aí se a gente fez um bom trabalho através da internet, você vai digitar V4 aí em algum lugar, na internet você vai nos encontrar e eu quero te fazer esse convite. Tenha uma coragem de pelo menos ouvir
e conversar com a gente, para entender o que você deveria estar fazendo, que eu tenho certeza que uma conversa com o nosso time também vai te ajudar demais. Legal estar com vocês aqui, tamo juntos, Pimenta Estética, Gilbertão, legal ter vocês aqui. Obrigado. Grande Clô, legal ter vocês aqui hoje, tamo juntos, bora pra cima, bora vender mais, bora pra cima.